Olha, o presidente Lula será o anfitrião de um encontro com outros 10 presidentes de países da América do Sul na terça-feira, no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Os chefes de Estado de Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Suriname, Uruguai e Venezuela confirmaram presença. Sobre esse assunto, a Jovem Pan conversa agora. Gentilmente nos atende o professor de Relações Internacionais do IBMEC de São Paulo, Carlos Cauti. Tudo bem, professor? Como sempre, bem-vindo. Bom dia, Thiago, bom dia, Elisângela, sempre um prazer. Bom, professor, claro que a aproximação com qualquer país é sempre uma aproximação bem-vinda, necessária, do ponto de vista econômico, até mesmo do ponto de vista político. Mas de que forma a gente pode fazer a leitura política desse encontro, já que teremos possivelmente a participação de Nicolás Maduro? O governo deveria se aproximar desses países, não deveria? Que leitura que a gente pode fazer desse encontro da próxima terça-feira, já antecipando para quem nos acompanha? Tiago, primeira coisa, a gente tem que lembrar que é a primeira vez que esse encontro ocorre após 8 anos, né? 8 anos que isso não acontecia, um pouco por causa da pandemia, mas também por causa de uma hostilidade de muitos governos aqui da região a os governos que se sucederam aqui no Brasil, iniciando pelo ex-presidente Temer, mas também pelo presidente Bolsonaro. Então, a falta de vontade de encontrar os seus homólogos brasileiros por parte de regimes aqui da região, e fico pensando especialmente a Venezuela de Nicolás Maduro, levou à não realização desse encontro, dessas cúpulas que são periódicas, né, há 8 anos. Agora, a questão política é um pouco mais delicada, porque se de um lado a gente vê uma natural aproximação de governos que têm uma certa afinidade ideológica, lembrando que aqui na América do Sul quase todos os governos são nesse momento de esquerda, tirando o Equador, o Paraguai e o Uruguai. Por outro lado, estamos tendo também um problema, vamos dizer, de legitimidade nesse aspecto, porque se não se encontram esses países que são vizinhos em cadência periódica, mas somente quando há governos, vamos dizer assim, com uma afinidade ideológica, então isso não é encontro de Estado, é encontro de governo. E isso não pode, porque as relações entre países devem ser sempre relações entre Estados e não entre governos. Além disso, tem uma questão também do Brasil receber um ditador sanguinário como é Nicolás Maduro, que é investigado pela Corte Penal Internacional por crimes contra a humanidade. Teve um relatório recente do Alto Comissário da ONU sobre os Direitos Humanos, que salientou as violações maciças e sistemáticas dos direitos humanos contra os venezuelanos realizadas pelo próprio governo. É um ditador que não tem a mínima intenção de deixar o poder e que será recebido com todas as honras de chefe de Estado aqui em Brasília. Agora, é bastante curioso que um governo como aquele brasileiro se elegeu com uma pauta em nome da democracia, gritando a riscos de golpes de Estado no Brasil, risco de autoritarismo interno, e não tem nenhum problema em receber com tapete vermelho um líder de um país vizinho que massacra a sua população e que está no poder, entre ele e quem sucedeu, né, o que antecedeu, aliás, o Hugo Chávez, há mais de 20 anos. Então, é no mínimo um pouco contraditório, ou, para usar um termo um pouco mais forte, é pouco digno, vamos dizer assim, receber uma figura como Nicolás Maduro aqui no Brasil. Professor, bom dia. Falando de Mercosul, qual o futuro do bloco se a aproximação da União Europeia não sair do papel? O bloco aqui na América do Sul é dividido, na verdade, em dois, né? Temos do lado o Mercosul, que é uma organização regional para tentar criar um mercado único na região. Tem um viés muito mais protecionista do que de livre mercado interno. E temos, por outro lado, do lado do Pacífico, a Aliança. Quero agradecer. É apenas um tratado multilateral, não é uma organização, não tem uma sede própria, não tem uma estrutura como o Mercosul, que é votado para o livre mercado, para se abrir ao mundo, né? Então temos uma divisão entre metade da América do Sul de um lado e outra do outro. A questão da aproximação com a União Europeia é limitada ao Mercosul, né? Seria um acordo bilateral entre duas organizações, mas, de fato, esse acordo é cada vez mais difícil de ser implementado no Mercosul como um todo por causa da oposição da Argentina. A Argentina que não quer, de nenhuma forma, a abertura para esse acordo, e é muito provável que o Brasil acabe assinando, pelo menos de forma preventiva, esse acordo junto
provavelmente com o Uruguai, com o Paraguai, deixando a Argentina para trás, porque a importância histórica desse documento, desse tratado, é tamanha que nenhum governo como o do atual presidente Lula poderia deixá-lo para trás, poderia abandoná-lo. Isso significaria, de fato, não permitir um desenvolvimento do país do ponto de vista comercial, econômico, mas também vamos dizer assim, de mais eficiência da economia como um todo. Então, é muito provável que a gente veja nos próximos meses ou anos o Brasil se aproximando da União Europeia em solitária e a Argentina ficando para trás. Professor Carlo, agora a pergunta de Nelson Kobayashi. Professor, muito bom dia, um prazer falar com o senhor. O senhor já dizia aí a respeito das intenções do Mercosul, para qual finalidade eles se unem. E aí eu queria aproveitar essa linha justamente para abranger essa pergunta. Porque a gente viu recentemente, já nos primeiros meses do governo, reuniões de Unasul, CELAC, Mercosul e parece assim, para o leigo, que é tudo a mesma coisa. Numa primeira visão, isso tudo é países da América Latina juntos. O senhor pode detalhar para que servem esses grupos, se têm finalidades distintas, se são concorrentes? Como funciona essa série de grupos de países da América Latina? Vamos lá, Nelson, isso mereceria pelo menos umas 2 horas de aula de organizações internacionais. Mas, de fato, o Mercosul é uma organização que nasce do ponto de vista comercial, né? Ela tem um viés comercial para criar um mercado único na América do Sul. Então, é claro, tem também questões políticas, né? Por exemplo, evitar uma corrida armamentista entre Brasil e Argentina, que estava ocorrendo no final da década de 70, no começo da década de 80, uma corrida até nuclear em alguns aspectos, mas o objetivo do Mercosul é meramente econômico. Agora, no outro lado, a CELAC e a Unasul são organizações com viés mais político. O Unasul, em específico, é uma organização que foi criada sob impulso da Venezuela, né, da época de Hugo Chávez, e levou junto todos os outros governos de esquerda daquele momento da América do Sul, e tem um viés meramente político. Pouquíssimas realizações práticas, né, seja por parte da CELAC que da Unasul. Por quê? Porque ambas eram mais fóruns de diálogo, fóruns de coordenação, de questões ideológicas, políticas, quase partidárias, né? Tanto é que a Argentina e o Brasil, logo depois da vitória do presidente Bolsonaro e também antes dele do presidente argentino, do ex-presidente argentino Macri, se retiraram, né, da Unasul. Então, a Unasul, de fato, é moribunda, não tem nem mais orçamento, a sede no Equador foi desmantelada. São organizações que foram criadas sem uma razão prática, concreta, mas apenas para como ser um fórum de diálogo, de cooperação política, ideológica e não, vamos dizer assim, econômica, comercial ou alguma coisa mais substancial. Agora, a ideia do governo brasileiro, que de fato é correta, né, nesse momento, é tentar relançar uma cooperação regional na América do Sul com alguma coisa um pouco mais estrutural. Por exemplo, a cooperação em termos de infraestruturas, que são muito carentes aqui na região, cooperação em termos de proteção ambiental, que também é uma pauta muito necessária. Tem também, se fala de questões de segurança, mas aqui na América do Sul não temos, graças a Deus, nenhuma ameaça imediata para os países da região, mas, de fato, a tentativa do atual governo brasileiro é reafirmar a liderança natural do Brasil na região. O Brasil é o maior país, geograficamente falando, o maior país do ponto de vista demográfico da população, o maior país economicamente falando e também, né, do ponto de vista da própria infraestrutura, por sinal, e do ponto de vista militar. Então, é natural que o Brasil seja líder e tenha como líder a responsabilidade de indicar o futuro, né, indicar qual que é a rota, né, o caminho para que esses países possam cooperar entre si. Vamos ver se, de fato, essa reunião, que vai começar nessa terça-feira, vai ter algum resultado prático, porque lembramos que há forte também rivalidades, né, forte mal-entendidos, né, desentendimentos entre alguns governos da região. Eu penso a própria Venezuela com o governo do Equador, por exemplo. Então, vamos ver, ou também tem problemas agora cada vez maiores de entendimento entre a Uruguai e a Argentina. Então, vamos ver se de fato essa reunião terá algum tipo de resultado prático ou se de fato será apenas mais uma photo opportunity, né, como se diz em inglês, uma oportunidade para tirar uma foto e aparecer nas capas das manchetes dos jornais. Está aqui com a gente o professor Carlo Cauti. Muito obrigada pelo retorno. Tivemos um probleminha aí de conexão e eu ia te perguntar a respeito da Argentina, que foi uma pergunta do Thiago Berrache.
Essa aproximação da Argentina com o Brasil sempre foi muito intensa em relação ao setor automotivo. Será que essa indústria vai voltar a ser o que era antes? Vamos lá, Elisângela. Bom, primeiramente, só falar mal da Venezuela e da Argentina, que os potentes meios da Ursal, né, derrubam a gente, né? Não, brincadeira à parte. Mas, não, a questão do setor automotivo é muito complexa, porque a Argentina, a indústria argentina, por causa das escolhas erradas do governo ao longo dos anos, perdeu competitividade e ela não consegue mais segurar a concorrência com a indústria brasileira em muitos aspectos. É por isso que os argentinos, periodicamente, decidiram impor barreiras alfandegárias, aumentar o custo, aumentar impostos alfandegários, né, para aumentar o custo na venda interna de carros brasileiros. Isso em aberta violação do Tratado do Mercosul, que proíbe esse tipo de políticas. Então, de fato, o setor automotivo é muito delicado, porque a Argentina violou em várias ocasiões o Tratado do Mercosul. Infelizmente, no Mercosul não existe ainda um sistema para gerenciar esse tipo de violações, né, um sistema jurisdicional, uma corte, como existe na União Europeia, né, a Corte de Justiça da União Europeia, que pune países que estão violando os tratados. Existe um embrião disso lá em Montevideo, na sede do Mercosul, mas ainda é algo muito pouco, é algo incipiente, né, muito pouco eficaz. E, de fato, o Mercosul continua sendo uma organização internacional com pouquíssima interação entre os países, como se esperava que fosse no começo, né, na assinatura do tratado, no começo dos anos 90. Professor, para a gente fechar a nossa conversa, o Nelson Kobayashi faz a última pergunta. Kobayashi. Bom, professor, eu queria voltar ao início da nossa conversa, que é a presença do Nicolás Maduro nessa reunião aqui no Brasil. Só esse fato eu acredito que já geraria algum impacto, mas isso vem agora na sequência de um contexto de declarações do presidente Lula em relação à guerra na Ucrânia e na Rússia e tomando posição de um lado mais russo, né? O que, claro, passa uma mensagem especial aos Estados Unidos, à União Europeia. Essa vinda, neste momento em específico, do Nicolás Maduro ao Estado brasileiro, vai passar alguma outra mensagem? Vai gerar algum impacto nas relações institucionais, diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, especificamente? Vamos lá. Sim e não, porque se de um lado, de fato, se tirar uma foto junto com um ditador, não pega bem em nenhum lugar do mundo, né? Ditador como Nicolás Maduro, e o Brasil já enviou, algumas semanas atrás, o representante especial do presidente da República para as relações externas, o Celso Amorim, lá para Caracas. E ele foi abraçado e beijado pelo Nicolás Maduro de forma fraterna. Isso pegou muito mal na imprensa internacional e também na imprensa brasileira. Por outro lado, a gente não tem que esquecer que o mundo está mudando após a guerra da Ucrânia e a Venezuela está ganhando mais relevância por causa do fim da exportação de petróleo russo para a Europa, e o mundo está precisando de recursos energéticos e a Venezuela voltou a ser um país relevante para isso. Lembrando que a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Ainda durante a ditadura de Chávez e Maduro, esse petróleo era e é exportado especialmente para os Estados Unidos. A ideia é que esse petróleo possa ser exportado para outros lugares, até para amenizar, né, um pouco o preço do petróleo e evitar de se encontrar em situações de crise como aquela que ocorreu o ano passado após a invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Então, após o começo da guerra, até os Estados Unidos sinalizaram mais abertura em relação à Venezuela, não tanto porque eles acham legítimo um regime ditatorial como aquele de Maduro, mas porque o mundo está precisando do petróleo da Venezuela nesse específico momento. Então, sim, de um lado, eu diria até imoral, convidar alguém que está massacrando a própria população, como aquilo que está acontecendo na Venezuela, é algo repugnante. Assistir aquilo que está ocorrendo pelas ruas de Caracas e em outras cidades, pessoas morrendo de fome, e ao mesmo tempo temos uma elite do regime que também é envolvido com tráfico de drogas, é envolvido com piores crimes que são cometidos, é envolvido também com financiamento com terrorismo, entre outras coisas. Por outro lado, a Realpolitik, né, a política internacional
é muito mais cínica, às vezes, do que aquilo que a opinião pública gostaria que fosse. Então, é uma situação muito complexa e o governo brasileiro, temos que lembrar também que tem um crédito econômico importante, são bilhões de dólares que a Venezuela deve para o Brasil e, de algum jeito, o Brasil deve tentar recuperar esse dinheiro. Então, é claro, criar um muro contra muro com a Venezuela não vai adiantar muita coisa. Provavelmente, nesse primeiro momento, o governo, também graças a essa afinidade ideológica que tem, está tentando achar um certo meio termo, né? Uma certa interação com a Venezuela, mas vamos ver se a Venezuela vai ter a vontade e a capacidade econômica também para devolver o dinheiro que deve ao Brasil. Professor Carlo Cauti, de Relações Internacionais do IBMEC aqui de São Paulo. Como sempre, obrigado pela gentileza, bom descanso, até a próxima. Muito obrigado, sempre um prazer, até mais.